Se você quer saber como ajudar o seu bebê a aprender a engatinhar, fica aqui comigo que hoje eu vou trazer 5 dicas sobre o movimento do engatinhar e como ajudar o seu bebê a aprender essa habilidade. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O engatinhar é um movimento de extrema importância para o desenvolvimento do bebê. Vai permitir que o bebê consiga explorar o ambiente e também vai preparar o corpo do bebê para ele conseguir fazer os outros marcos do desenvolvimento. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para te mostrar quando é que o bebê vai conseguir fazer esse movimento e como você deve incentivar o seu bebê para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo e ele consiga aprender esse movimento tão importante do engatinhar. Então fique aqui comigo até o final. A primeira coisa que eu preciso falar com vocês é sobre o que é esse movimento do engatinhar e quando é esperado que ele aconteça. Então, o movimento do engatinhar é esse movimento que o bebê realiza quando ele fica nessa posição de 4 apoios, com os 2 joelhinhos apoiados e as mãozinhas apoiadas no chão. E aí ele vai deslocando o seu corpo, ou seja, ele vai se movimentando nessa posição. Isso é considerado engatinhar. Quando o bebê faz esse movimento de deslocar com a barriguinha grudada no chão ou sentadinho, ele vai deslocando, isso não é considerado engatinhar. Então, o engatinhar mesmo é esse movimento aqui. E ele que vai trazer diversos benefícios para o bebê. Então, quando é esperado que o bebê consiga fazer esse movimento? Antes do bebê conseguir deslocar nessa posição aqui, ele costuma fazer essa posição do 4 apoios e ficar aqui paradinho. Essa posição aqui do bebê paradinho costuma acontecer por volta dos 6 a 9 meses. Então o bebê ele vai explorando seus movimentos de bruços e aí ele acaba descobrindo essa posição aqui de 4 apoios. Então primeiro ele fica nessa posição, depois ele costuma tentar ir para frente, para trás, ele fica se balançando nessa posição e aí ele fica tentando encontrar formas de deslocar o corpo e fazer o movimento do engatinhar. Como o movimento do engatinhar é um movimento complexo que exige muita coordenação do bebê, então o bebê ele vai treinando, fazendo vários movimentos aqui, que às vezes até parece estranho, até ele conseguir fazer realmente o movimento do engatinhar. E o movimento do engatinhar, né, que é o bebê deslocar assim, costuma acontecer por volta dos 8 meses até os 11 meses. Então nessa fase é que é esperado que aconteça esse movimento. E é importante incentivar da forma certa, mas eu vou ensinar isso no final do vídeo. Então se esse vídeo já está sendo bastante esclarecedor para você, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. E a segunda coisa que eu queria falar aqui com vocês é sobre o ambiente. O ambiente é muito importante para o desenvolvimento do bebê. E nessa fase que o bebê está treinando essas habilidades e está tentando se deslocar de alguma forma, é muito importante que o bebê tenha um espaço mínimo e que ele tenha um ambiente que seja seguro e que seja firme, não seja aquele ambiente mole, né? Aquela superfície maleável, que acaba dificultando o bebê de conseguir fazer esses movimentos de maneira organizada. Então, o ambiente ideal para isso é o chão. Por isso que é muito importante incentivar o bebê a brincar no chão desde cedo. Então, quanto antes o bebê tem essa liberdade de explorar, ele fica no chão para fazer seus movimentos, melhor vai ser para o desenvolvimento dele. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui onde eu falo especificamente sobre os benefícios do chão para o bebê, sobre quando e como começar a incentivar os movimentos do bebê no chão. Então, eu vou deixar o link na descrição. E se você, por acaso, tem medo de deixar seu bebê no chão, com medo de que ele bata a cabeça, de que ele caia e se machuque, o ideal é você proteger esse ambiente. Então você colocar um tatame, um tapetezinho que seja mais espesso, que quando o bebê ele acabe desequilibrando e caia, ele consiga amortecer essa queda. E também proteger as quinas, não deixar nada que possa oferecer risco para o bebê por perto. Então é muito importante que o ambiente seja favorável, ou seja, que o ambiente seja adaptado para que o bebê consiga se desenvolver da melhor forma. E a terceira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é sobre o brinquedo. Sim, é muito importante que o bebê tenha interesse em deslocar, tenha interesse em explorar. E muitas vezes a gente vai precisar usar brinquedos, objetos que o bebê tem interesse para isso. Então nessa fase, o ideal são esses brinquedos aqui que deslocam, né? Pode ser uma garrafa com coisas dentro, pode ser uma bola de tecido, por exemplo, que não rola tanto, ou uma lata, enfim, todos esses brinquedos que o bebê está aqui brincando e quando ele cai acaba deslocando no ambiente,
vai ser interessante, porque o bebê ele vai querer ir em busca desse brinquedo. Se ele está aqui muito interessado com o brinquedo, né, brincando, o brinquedo cai e sai rolando, o bebê vai tentar de alguma forma ir em busca. Então, esses brinquedos nessa fase, eles vão ser de extrema importância para o bebê. E outra coisa muito importante de falar são os brinquedos que acabam atrapalhando o bebê de conseguir fazer esse movimento. Então, todo tipo de equipamento que acaba limitando o movimento do bebê, cadeirinha, andador, qualquer brinquedinho que o bebê tenha que ficar parado naquela posição, acaba dificultando esse aprendizado do engatinhar. Porque o bebê ele precisa de liberdade para conseguir explorar e treinar seus movimentos até que ele consiga fazer o movimento do engatinhar. E a outra questão do brinquedo é, por exemplo, se for uma bola que acabe rolando muito rápido, às vezes o bebê vai perder de vista e ele não vai mais em busca. Então, o interessante são aquelas bolas de tecido ou aquelas bolas que são arredondadas, mas têm algumas protuberâncias que acabam fazendo com que o brinquedo desloque, mas não de uma forma tão rápida, porque aí vai conseguir ajudar o bebê, né, a não perder o objeto de vista e a tentar ir em busca desse movimento. Não vai ser nada muito rápido, porque é uma fase inicial que o bebê ainda está aprendendo. E se você quer aprender o passo a passo de como ajudar no desenvolvimento do seu bebê de 0 aos 24 meses, clique no link da descrição e conheça o método Desempede, que é o meu treinamento online para mamães que te ensina como ajudar seu bebê a realizar todos os movimentos, desde o berço até o andar sem atrasos. E agora eu vou falar para vocês como incentivar o bebê a fazer esse movimento do engatinhar. Então, essa dica aqui vale ouro. O bebê, o movimento do engatinhar é uma evolução dos movimentos de bruços, ou seja, todos os movimentos do bebê acontecem em um processo de evolução. Então, o bebê ele consegue fazer os movimentos de barriguinha para cima, de barriguinha para baixo. Quando ele começa a conseguir sentar, ele vai evoluindo nesses movimentos sentados. E o engatinhar é a evolução dos movimentos de bruços. Inicialmente o bebê ele fica aqui deitadinho, não levanta muito a cabeça, depois ele vai levantando mais, até que ele levanta essa parte de cima aqui das costas, e aí ele vai para essa posição do 4 apoios. Quando o bebê chega aqui nessa posição do 4 apoios, já é um treinamento mais específico para o engatinhar. Então, muitas vezes ele fica um tempo aqui só nessa posição paradinho, vai para frente e para trás, para depois ele conseguir fazer esse movimento de deslocar o corpo e aí sim engatinhar. Então, o segredo é esse, o segredo é incentivar essa posição aqui do 4 apoios. Se o seu bebê ainda não faz essa posição, você vai incentivar essa posição. Então, a partir da esfinge, você vai colocando os brinquedinhos mais altos para o bebê ter interesse, né? Pode colocar em cima de uma superfície aqui para o bebê ter interesse em olhar e tentar levantar o corpo. E também você pode, a partir da posição sentada, né? Se seu bebê já fica sentadinho, gosta de brincar sentado, você vai colocando os brinquedinhos aqui mais na lateral para o bebê ter esse interesse em ir para essa posição. Então, o bebê está aqui sentado, ele vai tentar ir para buscar o brinquedinho que está aqui do lado. E aí aqui o bebê ele tá nessa posição de 4 apoios, só que com a sua ajuda. Depois você vai incentivando essa posição de 4 apoios sem a sua ajuda, né? Sem a sua perna embaixo. Então você vai colocando os brinquedinhos aqui um pouquinho mais longe, com o bebê sentadinho, por exemplo, e vai incentivando ele a apoiar suas mãos para tentar sair dessa posição e ir para a posição do 4 apoios. Então a dica de ouro é: incentive o 4 apoios, que a partir dessa posição o bebê vai ficando cada vez mais seguro, vai fortalecendo os músculos que ele precisa, e aí sim ele vai tentar fazer esse movimento do engatinhar. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui. E uma outra dúvida que acontece muito é: mas e se meu bebê engatinhar? Tem bebês que não engatinham, tem algum problema? O que é que acontece? Então, como a gente falou lá no início do vídeo, o engatinhar é um movimento muito importante para o desenvolvimento do bebê, traz diversos benefícios. Eu tenho um vídeo que eu falo mais especificamente sobre esses benefícios, que eu vou deixar o link na descrição. Então, é muito importante que o bebê realize esse movimento. E ele é um movimento esperado, ou seja, na evolução natural do desenvolvimento do bebê, a gente espera que o bebê consiga engatinhar. O que acontece é que alguns bebês acabam pulando essa etapa é porque eles não têm um ambiente adequado, eles não têm os incentivos adequados. Então, quando o bebê chega nessa fase em que ele está querendo explorar o engatinhar, muitas vezes ele fica em um ambiente mais limitado, ele fica em equipamentos que limitam o movimento, fica só no berço, só na cama, e aí ele não consegue explorar esse movimento. Então, normalmente é por uma falta de oportunidade que os bebês não engatinham, ou então os bebês que têm alguma dificuldade, que têm
alguma questão estrutural do seu corpo, ou seja, alguma parte do seu corpo não está bem organizada e aí o bebê não consegue explorar esse movimento. Mas é muito importante que esse movimento seja incentivado e se você estiver observando qualquer dificuldade, se o bebê já está nessa fase do engatinhar e não consegue ficar de 4 apoios, não tenta explorar essa posição, não realiza esse movimento, busca a ajuda de um profissional especialista em bebês para que o seu bebê tenha os estímulos adequados e realize esse marco que é tão importante para o seu desenvolvimento. Vale muito a pena incentivar esse movimento do engatinhar. Assista esse vídeo também.